Olá, eu sou Israel Fogel e hoje vamos falar como ter ideias e criar histórias. Antes, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e dê um like. Essas ações são muito importantes para a continuidade de nossos próximos vídeos. Jovens escritores sempre desejam saber como ter ideias e criar histórias. Como pode conceber ideias para novas histórias e, principalmente, de que maneira desenvolvê-las? Transformar um tema ou um personagem numa boa história. Tudo pode suscitar a imaginação. Um gesto curioso, o diálogo repleto de lacunas sugestivas, ouvidos sem querer no balcão de uma padaria, por exemplo, a cadência das pessoas, dos passos de uma mulher que vemos na rua, certa lembrança perturbadora, feliz ou humilhante, né? que é desencadeada por motivos inesperados em nosso íntimo. A compaixão, o ódio. O essencial é leitura. Mas ler de forma atenta, não apenas para se entreter. É ler não um romancinho de 20 páginas para ter ideias e criar histórias. É preciso abandonar a leitura infantil, se você quer escrever realmente um livro. De que apenas a gente escaneia a página e permanece refém da própria imaginação. Às vezes nós fazemos, quando lemos, nós às vezes procuramos ler livros que têm muitas fotos, muitas gravuras para ler mais rápido. Então, esse é o mal. Nós temos que ler os livros, pegar livros e ler, e prestando atenção na leitura. Com argúcia, com agudeza de espírito, que a gente tem que procurar a dissecar mesmo a forma como o escritor elaborou a trama, ele conduziu os seus personagens através das diferentes cenas, como ele descreve, como ele narra, como ele constrói as suas frases. Tudo isso vai nos dar uma certa bagagem quando nós formos escrever e ter ideias novas, né? Nós temos que assumir uma postura ativa em relação à escrita. Nós temos que colocar o predisposto ao trabalho de escrever, pois milhares de ideias morrem porque fica na mente do candidato a escritor, né, do futuro escritor, que se deixa vencer pela preguiça ou às vezes pela timidez. Mas o fundamental, repito, é estar predisposto a uma nova forma de olhar a realidade. É estar aberto à riqueza, à complexibilidade que a vida oferece. Escrever requer persistência ou coragem. Então, nós sempre temos repetido isso. Ser escritor é ser persistente. O trabalho do escritor não se resume a simplesmente escrever. Então, antes é preciso permitir que o tema, a ideia central, a personagem que nós estamos criando, ganhe vida dentro de nós primeiro, para nós colocarmos depois para fora, né? Para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Tomar notas, refletir, dialogar conosco mesmo, consigo mesmo. Dialoga com você sobre aquele personagem que você criou. O escritor pode passar meses até na elaboração da sua narrativa. Nós não temos que pensar e já sair escrevendo. Nós temos que amadurecer aquele romance, aquela ficção, não ficção, aquele livro. Meses ruminando a nossa própria ideia, burilando, observando sob diferentes perspectivas, meses acrescentando novos elementos, novos personagens. E mesmo ainda sem escrever, nós já estamos anotando e acrescentando personagens. A seguir é preciso construir o argumento. Então nós criamos uma sucessão cronológica dos fatos que compõem a nossa história.
E quanto mais minuciosa for essa cronologia, mais fácil será depois nós darmos vida à nossa narrativa. Não importa quanto tempo vai demorar, e não importa o meu método de trabalho, escrevendo um pedaço de papel, escrevendo numa lousa, senta na frente do computador, escreve lá no Word, vai escrevendo sem se preocupar com parágrafo, você vai escrevendo e então você vai ruminando a sua ideia, você vai trabalhando e detalhando a sua história com obstinação, né? Passo a passo, enquanto você elabora o argumento, é preciso acrescentar os fatos, os acontecimentos, impregnando de todos os tipos de conflitos interiores ou exteriores. Não se trata apenas de fazer um acúmulo de uma lista de ações. Nós temos que fazer dar as características do personagem que vai se aflorar, tem que surgir alianças, contradições, antagonismo entre os personagens. O escritor precisa construir o quadro das emoções. Então, isso é importante. O escritor criando o quadro das emoções, dos comportamentos, dos incidentes, das fatalidades, dos espaços em que a narrativa transcorrerá, das lutas, dos gestos de heroísmo, covardia, períodos de tempo, das épocas. Ele tem que especificar bem quando aconteceu, quando vai se passar a sua história, as dissimulações, as fraquezas dos personagens. Assim, o escritor ele pode ter ideias e criar histórias. Quando tudo estiver pronto, aí é hora de começar a escrever. Mas, às vezes, uma dúvida surge assim na cabeça do escritor. O que fazer enquanto estou sem inspiração? Você já passou por um momento de falta de inspiração para escrever textos no seu blog, por exemplo? Aquele dia que você pergunta, o que será que eu escrevo hoje? Se você ainda não passou por isso, pode ter certeza que esse dia chegará. Mas não se preocupe, caso algum dia isso aconteça, basta aplicar essas ideias e o seu problema se resolverá. Então, manter a frequência de postagem dentro de uma metodologia fundamental para conseguir os melhores resultados. Para você ter uma ideia, os blogs que postam 16 ou mais novos textos por mês, elas chegam a gerar de 3 a 5 vezes mais visitas do que os que postam até 4 novos conteúdos. Então, se você apresenta um conteúdo por semana, por exemplo, ele não é tão visitado. Se você mantém uma regularidade com maiores textos, você aumenta a possibilidade de visualização. Só um exemplo, eu tenho no Facebook, eu tenho uma coluna. Essa coluna é diária, então eu já publiquei cerca de 464 textos, então são 464 dias e diariamente eu publico alguma coisa. E a visualização tende a aumentar, porque eu vou criando um hábito. Então eu determinei, por exemplo, nesse meu Facebook, que a 1 minuto, à meia-noite e 1 minuto, uma nova postagem está sendo publicada. E eu tenho pessoas que esperam dar meia-noite e 1 para ela ver qual é o assunto que eu estou colocando naquele dia. Então, a consistência é um dos fatores principais, então, para o sucesso dessa estratégia. Então, ao ter um blog atualizado com frequência, você cria um relacionamento, a visibilidade do seu ranking nessas ferramentas de busca aumenta a sua autoridade no mercado. Então, e ajuda nos resultados da própria rede social. No início parece fácil. Então, quando eu comecei a escrever, parecia que eu ia ter muito assunto. Existem vários conteúdos para a gente escrever.
muitos assuntos diferentes para abordar e a escassez de ideias parece que nunca vai chegar. Mas após um tempo as ideias já simplesmente parece que começam a subir. Então imagine, no meu caso, 464 dias falando sobre o mesmo assunto. É difícil, às vezes, chega pela manhã, eu não sei o que eu vou escrever à noite. Mas, se você já escreveu tudo que tinha na sua cabeça e achava interessante de passar para os seus leitores, e agora já não sabe mais o que acrescentar, então é preciso ter uma estratégia muito boa para quando isso acontecer. A primeira coisa é não desesperar. Então, as ideias estão aí, basta saber como procurá-las. Sempre existem novas tendências de conteúdo para o mercado. Então, ao ler diversos conteúdos, nossa mente automaticamente começa a trazer novas ideias de conteúdo. Por isso, você deve se preocupar com uma questão importante. O que devo ler? Não adianta nada ter milhões de ideias e novos artigos se esses artigos não foram direcionados para as pessoas corretas. O objetivo de um conteúdo é atrair visitas qualificadas para o seu site. Escreva sobre conteúdos aleatórios, sem foco no seu público-alvo. É apenas uma perda de tempo. Portanto, como saber o que ler? Uma dieta de informações é fundamental para não perder tempo lendo conteúdos ruins, que não vão trazer ideias boas para novos textos. Você precisa selecionar bem os conteúdos que mais podem te dar inspiração para textos bons. Na internet já existem muitos conteúdos mais do mesmo. Então, são vários conteúdos iguais, que às vezes nós colocamos um assunto, aparecem mil escritores escrevendo sobre aquele assunto. Conteúdos que são apenas para preencher o espaço que de fato não ajuda os leitores a resolver o problema. Então, para ter um resultado diferente, você precisa se diferenciar dos conteúdos que já existem. Ter isso em mente é ainda mais importante se você está começando um blog do zero. Se comprometa a escrever conteúdos que realmente ajudam seu público-alvo a resolver seus problemas. Para você ter uma ideia, todos os dias mais de 2 milhões de textos são postados nos blogs ao redor do mundo. 2 milhões de textos ao redor do mundo são postados diariamente. Os melhores conteúdos costumam dar as melhores ideias. Você pode pegar uma inspiração com os melhores textos sobre qualquer assunto. Eu não estou falando para copiar, por exemplo, o conteúdo de outros sites. Até mesmo porque isso vai gerar penalizações nas ferramentas de busca, por exemplo. Na internet não dá para ser como na época da escola. Não dá para copiar para casa do coleguinha do lado. Então, o que você precisa fazer é pegar inspirações desses textos que estão trazendo mais resultados. Então, você localiza lá. O que traz muito resultado pode ser uma ideia para você escrever um livro sobre aquele determinado assunto. Lendo esses textos, é muito mais provável que você vai ter ideias melhores. Você vai ficar autoridade naquele assunto, sem perder tempo lendo esses conteúdos aí fracos que não levam a nada. Busque inspiração não apenas nos melhores textos na sua língua. Pesquisa os melhores textos do mundo. Não só o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Procure o que está acontecendo no mundo. Não é porque você vai escrever um texto que precisa buscar ideias apenas lendo outros textos. Você pode pesquisar conteúdos relevantes em diversos outros formatos para conseguir novas ideias. Procure sobre as tendências do mercado em todos os formatos de conteúdo. Com certeza, sua pesquisa será muito mais ampla, a sua cabeça
abrirá várias novas boas ideias. É muito importante também ter um caderninho de anotações. Não adianta nada ter várias ideias se você não anotá-las. Você pode acabar esquecendo, né? Ao ler vários conteúdos, ver vídeos, etc., você terá inúmeras inspirações para diversos novos textos. É bem provável que você tenha ideias para, no mínimo, 1 mês de novos conteúdos, ao fazer uma pesquisa seguindo esses passos, observando o que está no mercado. Por isso, é fundamental ter como anotar cada ideia que for surgindo para não esquecer de nada. Pensa em quantas ideias você já teve e não se lembrou depois. Para anotar se fizer, você pode utilizar alguns acessórios aí. Se você for uma pessoa mais tradicional, pode anotar no seu caderninho de anotações mesmo. Ou se você tiver um laptop, um notebook, no próprio computador, você vê alguma coisa acontecendo, anota, marca, porque aquilo vai servir de referência na futura criação literária sua. Existem vários aplicativos que podem te ajudar a anotar as ideias, inclusive separando por categorias, outras funcionalidades. Você pode usar um bloco de notas no seu computador, serve muito bem para isso. O importante é anotar. Então, o importante é anotar todas as suas ideias. Quanto maior for o brainstorm, melhor. Além de anotar as ideias, ao realizar a pesquisa, você tem que procurar pelos problemas que as pessoas estão encontrando no mercado. As pessoas querem resolver seus problemas. Por isso, artigos que vão direto ao ponto e funcionam como guias para resolver um problema, um determinado tipo de problema, são muito mais populares. Durante a sua pesquisa, você tem que anotar todos os problemas que você encontra. Se você for o primeiro a resolver o problema para essas pessoas, você estará saindo na frente de toda a sua concorrência. Dessa forma, você aumenta a sua autoridade no assunto. Os leitores começam a te enxergar como uma pessoa de confiança, que realmente ajuda a solucionar um problema real. Muito provavelmente, essas pessoas vão se tornar seus leitores fiéis, além de compartilhar seus textos com outras pessoas. Quando você conta uma história, seja sobre você mesmo ou sobre um cliente, por exemplo, as pessoas se identificam com ela, com a sua história. Escrever sobre você mesmo é a forma mais rápida de você sair da inércia. Pois é muito mais fácil escrever, muito mais fácil começar a escrever quando apenas retrata um caso que você vivenciou. E isso é importante você escrever. Se você quer escrever uma história sobre um exemplo bem simples, você quer contar a história de um pedreiro. Se você não sabe como funciona aquele pedreiro, não se meta a escrever sobre o pedreiro. Então, tente conversar com o pedreiro, ver como ele age, como ele atua no seu dia a dia. Se você quer escrever sobre carros, por exemplo, se você não sabe nada sobre carro, você não vai criar sua autoridade nesse assunto. Então, escolha assunto que você crie autoridade. Se você não sabe nada, procure se informar, procure informação, fique por dentro daquele assunto para você poder escrever com autoridade. Ainda mais quando é um caso de sucesso, algo que você se orgulha de ter conquistado. Ao fazer isso, seu texto fica muito mais humano. Você pode relatar os erros e os acertos, mostrando a diferença dos resultados antes e depois. Isso faz com que as pessoas vejam que elas também podem alcançar os seus resultados. O que você faz de diferente das outras empresas na sua indústria? Como você começou no mercado? O que mais te interessou? O que você mais aprendeu ou cresceu durante a sua jornada? Qual conselho você pode dar às pessoas que estão iniciando? Como é que você pode dar às pessoas
contando o seu dia a dia, quais as ferramentas que você utiliza. Apenas comece a escrever sobre algum desses assuntos e você já terá um texto quase pronto. Além de várias ideias para outros textos. Com todas essas ideias anotadas, você já pode pensar no próximo passo. Testar é fundamental para se diferenciar dos concorrentes. Se mesmo assim você ainda não estiver sem criatividade, você pode ver essas ferramentas para estimular novas ideias. Por isso é importante, o importante é sempre medir os resultados. Mesmo que sejam pequenos testes, se você não mensurar os resultados, você terá apenas gastado seu tempo. Na internet, nós conseguimos ver todos os tipos de dados sobre qualquer ação que testamos. Ficar sem ideias de novos textos pode ser paralisante no primeiro momento, mas não é um bicho de 7 cabeças. Muitos dos livros que eu escrevi, às vezes a criatividade apareceu assim, num piscar de olhos, num determinado fato que eu vi acontecer. Vou dar apenas um exemplo para vocês. Em 2014, eu passei por um tratamento de um câncer e certa vez eu estava na fila para fazer exames. E na minha frente havia uma garotinha de 2 anos no colo de seu pai. Na fila atrás de mim, entre nós ali houve um bate-papo onde as pessoas começaram a criticar aquele senhor que estava levando sua filha, que havia trazido sua filha ao hospital. No momento seguinte, a menina entrou na nossa frente, dentro do consultório. Nós ouvimos a menina chorando e quando ela saiu, ela já saiu toda com as roupas de tratamento, com uma máscara. E aí nós notamos que essa menina era que estava com câncer. Aquilo me motivou e aquilo me deu uma ideia. Eu nunca havia escrito um livro para crianças. E eu pensei, eu vou escrever um livro em homenagem a esta menina. E realmente isso aconteceu. Eu cheguei em casa, chorei muito, realmente que me tocou, e peguei minha esposa, ela trabalhava com EVA, peguei meu filho que trabalha com computadores, e nós fizemos um enredo, um projeto. Eu escrevi uma história, a minha esposa desenhou, ela fez o desenho em EVA dos personagens, e o meu filho colocou aquilo no computador e trabalhou as imagens. Eu lancei o livro. No dia do lançamento do livro, me deu um outro estalo. Eu disse, eu vou lançar no hospital onde eu encontrei essa menina. E, não sei se coincidência ou não, no dia do lançamento, a primeira pessoa que entrou dentro daquele espaço foi essa menina a quem eu havia escrito o livro. E realmente foi uma das ideias mais brilhantes que eu tive em lançar aquele livro e o contentamento que aquela criança teve ao receber aquele livro que eu havia escrito para ela, foi direcionado a ela, foi a maior alegria que eu senti como escritor. Então, são momentos, de criatividade que surgem. Então, não se preocupe, ficar sem ideias de novos textos pode ser paralisante no primeiro instante, mas não é um bicho 7 cabeças. Sempre alguma coisa acontece na sua vida, basta apenas você estar de olho, preste atenção em tudo que acontece ao seu redor, porque aquilo é o assunto do seu livro. Por hoje é só. Inscreva-se em meu canal, acione o sininho e dê um like. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.